que é um meio que é um meio que eu amo, né, cara? Que é um meio que eu amo. O podcast eu tenho um carinho, parece um irmão meu, assim, tipo, quando falam podcast, eu me sinto, pô, super próximo, né, cara? É, fiz o primeiro podcast em vídeo, né? E era muito engraçado, porque as pessoas não tinham, você ainda tinha que explicar o que era podcast. Você ainda tinha que explicar o que era podcast. E é maluco você imaginar que você tinha que explicar o que era podcast 5 anos atrás. Porque a palavra ainda não era, as pessoas ainda não entendiam o que era esse conteúdo, nesse formato, né? Ah, meu, nas noites nubladas que todos temos na vida, assim, sabe? É, aquele momento que você fala assim, e agora, mano? Você vê teu meio mudando 100%, você se vê numa idade, né? Você vê a coisa, os mais jovens pegando, e aí você lembra, caramba, é verdade, já fui esse cara de 23 e era fácil demais, tudo vinha, tudo chegava. Porque assim, aí sim, os 20 e poucos anos são maravilhosos. É... Então, quando você se vê passando por essa transmissão, por essa transição, você tem dois caminhos, cara. Ou você se entrega ou você não se entrega, né? E E eu comecei a buscar algo. Eu falei, eu preciso arrancar algo, cara. O que está acontecendo nesse meio? O YouTube me dava um certo medo, aquela coisa do youtuber, que na época significava uma coisa mais moleque, mais jovem, que tinha que fazer umas palhaçadas e não sei o quê. E eu estava morrendo de medo de entrar nesse lugar. Isso. E aí eu vi o podcast, cara. Aí eu vi na gringa rolando o podcast, esse formato, que nada mais é que um formato de night show. Nada mais é que a Marília Gabriela já fez podcast a vida inteira no De Frente com Gabi. Não tem nenhum segredo aí. O que acontece sim são releituras dos mesmos formatos, porque as novas plataformas vão aparecendo. Então, se a Marília Gabriela naquela época fazia um programa De Frente com Gabi, era um programa de entrevistas, hoje em dia ela faria um podcast, porque o programa de entrevista virou um podcast. Por que que virou? Por causa da plataforma, a internet, que chegou aí, os aplicativos de áudio, os aplicativos com imagem, então você transformou tudo isso, reembalou tudo isso, mas nada mais é do que o velho e bom programa de entrevista. Por isso também, às vezes, quando eu falo sobre ter feito o primeiro podcast em vídeo do Brasil, legal, ok, mas não tem nenhuma grande novidade aí. É um programa de entrevistas, assim. Realmente eu peguei ali e talvez estivesse mais ligado numa... Quando a gente é uma... Quando aquela parada tá prestes a explodir. A tendência, exatamente. Aquilo era a tendência e eu acho que eu antecipei e falei, tá, então no lugar de fazer um programa de entrevista, Solar Entrevista, vou chamar podcast. E essa palavra, ela realmente mudou, assim, pô, quase tudo pra mim, cara. Quase tudo pra mim. Eu pude continuar sendo um apresentador com os meus cabelos grisalhos, entendeu? Que é, assim, uma brincadeira, mas também é uma simbologia de que com 21 anos eu estava fazendo a parada e com 42 eu estou fazendo também, tá ligado? E é o que eu digo, bater lá no topo é um negócio que muita gente vai experimentar isso, inclusive hoje em dia com a facilidade das redes sociais. Agora, manter por muitos anos é uma luta constante, é uma briga constante. E, e ainda quero continuar, cara. Ainda quero estar nas próximas tendências, nas próximas transformações do meio que eu trabalho, que eu amo e que eu quero trabalhar até o fim dos meus dias. Eu sou. Foi nesse momento de muita dificuldade, além que eu estava procurando o que fazer, que eu também me entendi como comunicador, que eu me entendi como um apresentador. Eu já tentei atuar, né? Eu já dirigi, já tive uma produtora chamada Guilhotina Filmes, mas é quando você precisa se encontrar e você precisa também chegar para você e dizer, você é isso, aposte nisso, porque também às vezes você abre muito o teu leque e aí você é muita coisa e não é nenhuma no fim das contas, né? Então, entender que eu gosto, que eu amo comunicar, que eu gosto de ficar sabendo das notícias e passando para frente, e resenhando, e contando, e fazendo análises também, que eu acho que a comunicação é muito um poder de síntese. O que está acontecendo, você pega, mastiga, sintetiza e entrega para a tua audiência da sua maneira de falar, com o seu jeito de colocar as palavras, intenções e atitudes. Então eu me divirto aí, eu me divirto, eu sou, sabe, não encho o saco nunca. Minto, já enchi o saco.
quando eu tava lá, jovem, fazendo gravação todo dia, oportunidade pra caralho, chegou, tive muitos momentos onde eu falei, puta, meu, não aguento mais, hein? Pô, tô cansado, porra, queria descansar, porra, não sei o quê. Aí quando você sai daquela movimentação, você para pra pensar e você vai, caralho, eu reclamava, eu estive de saco cheio, e aí eu me proibi de ir de saco cheio pra alguma gravação. Nunca mais, cara, na minha vida, entendeu? Porque você batalha tanto pra chegar lá, e aí quando você... Isso acontece em todos os lugares, tá? Quando você tá e você virou e você tá fazendo tudo naquele meio que você tanto amava, você começa talvez a desdenhar daquilo, e quando você perder, vai te fazer falta. Então, assim, hoje em dia eu valorizo, cara, todas as gravações. É chegar com muita boa energia, porque você nunca sai mal de uma gravação também.